Bom dia a todos vocês, advogados, notários, registradores, despachantes, corretores de imóveis, profissionais envolvidos ao setor imobiliário e demais profissionais interessados em tomar um pouco de conhecimento sobre a matéria que a gente agora vai falar um pouquinho, né? Nossa série Plataformas Eletrônicas dos Serviços Notariais Registrais chegou hoje num momento muito especial. Hoje a gente vai falar sobre a Central RTDPJ Brasil. Aí, hoje, quem vai falar um pouco com a gente sobre isso é o doutor Rodrigo de Pinho. Doutor Rodrigo de Pinho, eu vou falar de uma forma bem resumida, né? Ele é coordenador do projeto da Central RTDPJ Brasil e coordenador de integrações institucionais. Doutor Rodrigo, bom dia. Quem está conosco aí também é o Bruno Vale Couto. Bruno Vale Couto, na verdade, nem está conosco, né, Bruno? Até falo com ele. Nós estamos coordenando esse trabalho. Na verdade, o Bruno que está encarregado aí de trazer os profissionais. Hoje ele trouxe aí o doutor Rodrigo Pinho, ele que está comigo nesse trabalho aí, e vamos esticar esses trabalhos por um longo período. Doutor Rodrigo, bom dia. Doutor Bruno, bom dia. Bom dia, Alencar. Prazer. Bom dia, Alencar. Prazer estar aqui também de novo para a gente falar sobre os serviços eletrônicos. Vamos lá, eu vou pedir, antes da gente começar, do doutor Bruno começar a falar um pouco sobre a Central, eu vou pedir a todos vocês, com muito carinho, quem estiver nos assistindo, de se inscrever ao nosso canal Yuris Channel. É só apertar o botãozinho embaixo e inscreverem, marcarem aí, por gentileza, as notificações automáticas, para que todos os programas do Yuris Channel, no total somos em 6 programas, iremos para mais 2, se Deus quiser, no mês que vem, para que vocês recebam automaticamente as notificações do trabalho do Yuris Channel, que é um trabalho voltado a questões envolvendo informações importantes para toda a sociedade, mas tendo como pano de fundo questões de caráter jurídico. Peço a todos também que, por gentileza, curtam esse vídeo aí para a gente poder alavancar mais um pouco o nosso trabalho. Eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo Pinho, doutor Bruno, que sempre está conosco também, fique à vontade para poder sempre se manifestar. O doutor Rodrigo me perguntou se há perguntas. Normalmente, quem formula essas perguntas, né, pré-perguntas aí é o doutor Bruno. Vou deixar o doutor Rodrigo à vontade e já está aberto para você a possibilidade de compartilhamento de tela também. Um bom dia. Estamos aí no aguardo da palestra. Então, vamos lá. Obrigado, Alencar. A Central RTDPJ Brasil, ela surgiu há quase 10 anos. É uma iniciativa do IRTDPJ Brasil em oferecer uma plataforma para viabilizar a utilização e oferecimento de serviços à população, serviços cartorais. Em 2018, São Paulo, numa iniciativa própria, desenvolveu uma plataforma similar a essa do RTD Brasil, e a gente está, desde 2018, então, prestando serviço para São Paulo, quando, em 2019, essa plataforma ela passou a atender o Brasil inteiro, né, substituindo a plataforma anteriormente do RTD Brasil. E de lá para cá, a gente tem notado um aumento dos serviços e de cartórios vinculados a essa plataforma, para oferecer esses serviços, e o aumento de serviços, que durante a pandemia, inclusive, notou-se um aumento bastante expressivo na utilização dos serviços. E a gente, como empresa de desenvolvimento de software, né, que é o meu caso, eu presto serviço para o RTD Brasil, o RTD São Paulo, que são os parceiros dessa plataforma. A gente está aqui diariamente aprendendo e tentando sempre melhorar e oferecer melhores serviços, tanto para o usuário quanto para os cartórios, porque a ideia da plataforma é exatamente unir esses dois atores de maneira o mais simples e transparente possível, da maneira mais intuitiva para o cliente final, que no nosso caso são pessoas físicas e pessoas jurídicas que têm volumes de documentos para utilizar e oferecer para esse público especificamente, de uma maneira muito simples, os serviços da maneira mais objetiva possível. Então, o que eu vou mostrar aqui de maneira bem
rápida e simples e objetiva. São os serviços principais que a plataforma hoje oferece. Claro que se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem transmitir aí que a gente já esclarece, tanto por parte de cartórios quanto de clientes, porque são os dois atores que estão o tempo inteiro aí na plataforma. E eu, antes de começar a mostrar, vou só dar alguns números para a gente ter ideia da ordem de grandeza aí da plataforma, né? Hoje ela atende mais de 3.000 municípios no Brasil. Rodrigo, Oi. faz só uma explicação o que é RTD e PJ, antes de você começar aí, para as pessoas poderem entender. Tá? Para aí sim você a sopa, faz favor. A sopa de letras, né? A sopa de letras. Isso. Então, o RTD-PJ Brasil RTD-PJ, é o Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoa Jurídica. Então, é Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, né? É a central que surgiu no guarda-chuva do Instituto de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, que é sediado em Brasília. Então, ele lançou essa plataforma para o público dos cartórios de RTD e de PJ, RCPJ, no Brasil, né? Então, todos os cartórios do Brasil que têm uma dessas especialidades, muitos têm ambas, né? Mas o cartório, ou ele é de títulos e documentos ou de registro civil de pessoa jurídica, ele pode ou deve estar associado a uma central eletrônica para oferecer os serviços. Existe um provimento nesse sentido, que determina que todos os cartórios possam oferecer, estejam vinculados a centrais. Então, a gente, num esforço diário do pessoal do suporte, do atendimento, tenta entrar em contato com cartórios que ainda não estão dentro da plataforma para convidá-los a fazer parte dessa comunidade, né? Então, só voltando aos números, hoje a central ela atende a mais de 3.000 municípios e conta com mais de 2.500 cartórios dessas especialidades vinculados a ela, num total de 3.300 cartórios. Então, a gente ainda tem aí um conjunto de companheiros aí para atrair para a central e viabilizar a oferta de serviço deles, né? A gente conta com quase 8.000 empresas cadastradas, o fluxo de pedidos que transitam hoje em dia pela plataforma é de cerca de 700 a 800 pedidos diários. Então, a gente tem... e esse número é crescente. Então, a ideia que a gente tem é de que a gente está fazendo um trabalho que está sendo reconhecido e tende a aumentar por conta da facilidade que ele acaba oferecendo para o cliente, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para apresentar o acesso à central, e aí a gente vai dar uma navegada como cliente nos principais serviços. Ok? Deixa eu abrir aqui o compartilhamento. Consegue ver minha tela? Sim, perfeitamente. Ótimo. Então, esse aqui é o portal do RTD Brasil, né? E, muito claramente, aqui estão alguns dos serviços. Então, o que a plataforma hoje oferece em termos de serviço, né? Ela faz o registro de títulos e documentos, contratos, todos os arquivos digitais, ou, inclusive, físicos, né? Porque agora a gente tem um decreto, saiu um decreto em março de 2020 acerca do serviço de digitalização. Então, hoje ele viabiliza que qualquer cliente, pessoa física, que esteja de posse de um documento original, ela pode fazer a digitalização, cumprindo alguns requisitos, na casa dela, e ela produzir um arquivo digital que, uma vez que ele esteja assinado com um certificado digital, ele vai ter a mesma validade de um documento original apresentado no balcão do cartório para registro, né? Então, a gente tem dentro da central o registro propriamente dito. Você pode solicitar uma certidão onde existe um documento registrado, onde você tem algum
um conjunto de documentos registrados, você pode solicitar uma certidão para recuperar esses documentos. Ela pode ser uma certidão de inteiro teor, que vai trazer todos os atos vinculados àquele registro, ou então por quesito. Então, o cliente determina exatamente a resposta que ele quer que o cartório produza daquele conjunto de documentos, né? E você tem um tipo de certidão que é a certidão resumida. Então, ela, por padrão, ela já tem um conjunto de informações: qual é o quadro societário da empresa, o capital social, quem faz parte, a localização, fundação e tudo mais. A notificação extrajudicial, que é um serviço bastante utilizado, inclusive por empresas governamentais que têm a notificação como uma forma de comunicação com os seus clientes, né? Temos um serviço gratuito de consulta à validade de todos os registros que ocorrem na central. Então, tudo que acontece na central é possível e é passível de ser consultado pelo cliente ou por um cidadão que esteja com esse documento em mãos. A gente emite um QR Code que pode ser consultado de qualquer local e você tem acesso à imagem daquele registro e autenticação de livros contábeis, né? Então, você tem as empresas que têm, com determinada periodicidade, de entregar o registro dos seus livros contábeis, livros PED para a Receita Federal. A gente tem esse serviço também na central, além de oferecer a coleta de assinatura com certificado digital. Por quê? Porque todo documento ele precisa, para ser analisado pelo cartório, estar assinado com algum padrão de assinatura. Então, a gente tinha, até pouco tempo atrás, o único padrão aceito era o padrão ICP Brasil. O que é o ICP Brasil? É o padrão que tem a aceitação reconhecida por ser um padrão confiável e seguir uma série de requisitos para garantir a autenticidade daquela assinatura com certificado digital. Então, hoje em dia, a central aceita outros padrões de assinatura eletrônica, desde que esses padrões possam ser validados pelo cartório. Então, a gente conhece outras plataformas como a DocSign, por exemplo, D4Sign. São padrões que são aceitos também, desde que, ao receber o arquivo assinado nesses padrões, o cartório seja capaz de verificar a assinatura junto aos sites dessas empresas. Vamos acessar Rodrigo, rapidinho, volta lá na página anterior. Deixa eu fazer uma complementação para poder te ajudar aí, até para o pessoal entender bem a central, só dos serviços lá. Então, Alencar e as pessoas que estão assistindo aí, o registro de títulos e documentos é o registro que normalmente diz respeito a documentos, a coisas móveis, ou coisas móveis também, né? A parte de imóveis, nós temos o registro imobiliário, títulos e documentos faz o atendimento, faz o registro de todos aqueles outros documentos. Alguns contratos rurais, de penhor, eles são feitos lá no títulos e documentos. Lembrando também que a legislação que o Rodrigo acabou de mencionar é o decreto 10.278 para digitalização de documentos. E no caso lá das notificações extrajudiciais, que o Rodrigo está falando lá, o que a gente faz muito, são as notificações para constituir devedor in mora. É um caso bem clássico, e também aquelas para você dizer, eu quero continuar com o meu contrato, eu não quero mais continuar com o meu contrato. As notificações extrajudiciais de títulos e documentos têm muito dessa finalidade, tá? É só para dar uma complementada, Rodrigo. Rapidinho, vou tirar a dúvida aí com o Rodrigo. Rodrigo, ele serve também, por exemplo, eu quero fazer um contrato com o meu cliente, né? Se eu quero fazer um contrato com o meu cliente, eu posso assinar o meu cliente aqui, registrar aí no cartório, como é que faz? Faz pelo sistema? Outra pergunta que eu tenho que fazer também. Você pode fazer dessa forma, sim. Você pode assinar fisicamente esse documento, se você não tiver um certificado digital emitido por uma entidade certificadora, você pode, sim, assinar fisicamente e fazer esse processo que eu falei, da digitalização
Se o seu contador, por exemplo, tiver um certificado, que normalmente contadores, advogados possuem já um certificado desse padrão que eu falei, o ICP Brasil, uma terceira pessoa que possui um certificado desse pode fazer a digitalização desse documento original assinado fisicamente e se responsabilizar por aquela digitalização e encaminhar esse arquivo digital para registro. Se for um documento nato digital, que significa é um documento que você criou no seu Word, gerou um PDF, ou seja, ele nunca foi impresso, nunca se tornou um documento físico. Esse documento nato digital, se você tiver um certificado, a outra parte tiver um certificado nesse padrão ICP e ambos assinarem, também pode ser encaminhado diretamente para registro, né? Porque é um documento em que as partes já fizeram a assinatura e essa assinatura tem cumpriu os requisitos para garantir que quem está assinando é a pessoa a qual o certificado pertence. Mas no caso daquele físico, se eu estiver errado, você pode me corrigir? Por exemplo, eu assinei aqui e meu cliente assinou também, né? Mas para ter o requisito aí de validade, né? Eu deveria fazer, na verdade, um reconhecimento de firma prévio para depois ir para vocês, correto? Ou não? Ou posso reconhecer firma, não sei, de repente, o sistema em si já reconhece a firma do cliente, como é que eu faço? Nesse caso, responde aí, Rodrigo. Então vamos lá. Os requisitos formais do contrato vão ser preenchidos anteriormente, Ferrugini. Então, tipo, se a gente precisa de alguns contratos que precisam, inclusive, de 2 testemunhas, então vai assinar as partes, as testemunhas vão assinar, vão reconhecer firma, e aí sim vai digitalizar o documento e vai enviar para a central para ser registrado. E aí esse contrato vai ser registrado em um dos domicílios da parte, ou do seu domicílio, seja do seu escritório, da sua residência, ou do domicílio da parte. A finalidade é exatamente essa. Lembrando também que o títulos e documentos tem aquele registro para conservação. Eu posso registrar para conservação qualquer tipo de documento que não seja passível de registro e nenhuma outra especialidade. Então, eu também posso levar ele para registro lá no títulos e documentos. Mas aí, o que acontece? Eu levei registro, estou aprofundando as perguntas aqui, tá, Rodrigo? Vai lá, porque eu estou te falando porque são coisas que me vêm à cabeça para perguntar. E aí, eu estou te falando que eu tenho um caso muito específico aqui no escritório. A gente está tentando digitalizar tudo, inclusive os contratos. Por quê? É uma pilha de contrato que fica guardado no canto, aí depois tem que ficar caçando o trem, e é um absurdo. E aí eu falei com eles, olha, será que seria possível a gente digitalizar esses contratos, encaminhar para algum lugar, ou se não mantê-lo aqui no escritório? E aí a gente fica muito preso à questão de validade, porque se a gente for executar esses contratos depois, aí o cara, não assinei, não assinei, então a gente tem que manter os contratos fisicamente aqui no escritório. E aí eu queria saber se eu conseguia manter isso em nuvem, em cartório, ou seja, de alguma forma, e eliminar esses contratos dentro do escritório, porque o objetivo nosso, no futuro da advocacia em si, não tem mais papel, entendeu? Então, infelizmente, nós somos um dos poucos estados, talvez o único estado que ainda trabalha com papel, né? Mas a tendência da advocacia é ser toda digitalizada, entendeu? Até os livros do nosso escritório hoje são adquiridos digitalmente para evitar com que fique aquele punhado de livros. Hoje eu estou até lendo um livro agora aqui, ó, mas se eu tivesse a versão digital, também teria comprado. Então, a tendência no futuro é acabar o papel. Por isso que eu estou perguntando mesmo. Assinou eu, meu cliente. Eu posso arquivar e eu posso confiar que eu posso rasgar o papel aqui. Está valendo? Essa é a pergunta. A resposta é exatamente essa. O decreto que o Rodrigo falou lá no início, que eu repeti, que é o 10.278, primeira coisa que você vai fazer, Alencar, vai olhar todos os seus contratos que estão aí e vai fazer um due diligence, que é fazer uma conferência total do contrato e ver se todos os requisitos formais foram preenchidos. Se as 2 partes assinaram, se as 2 testemunhas assinaram, se está com firma reconhecida, para evitar qualquer tipo de fadiga. Fez isso, digitaliza todos os documentos, envia eles para a central. Nesse caso aí vai ser registrado no cartório da primeira zona de Vila Velha, né? No seu caso aí, o cartório de títulos e documentos da primeira zona de Vila Velha vai fazer todos os registros desses contratos que você pode organizar ele de acordo com o seu escritório e de acordo com cada um dos seus clientes, separado
Totalmente. Para quando você pedir uma certidão de um documento desse, você vai querer o documento específico daquele cliente, daquele contrato, para não sair também uma certidão com todos os documentos. Dá para fazer isso. Uma vez feito isso, você efetivamente, de acordo com o decreto, você pode eliminar todos os documentos físicos. Ok. Vou voltar para o Rodrigo, mas antes disso, eu estou vendo que tem umas pessoas que estão assistindo aqui o nosso canal. Vou pedir de novo aí, quem puder, por favor, se inscreva no canal, dá uma curtida aí no like e aciona, dá um like para a gente e aciona as notificações, por gentileza aí, porque estamos aí com a turma boa assistindo. Nós só estamos com 6 likes. Vamos tentar chegar a 20 hoje aí, 20, 30. Hoje é a nossa meta, por favor. Vamos lá, Rodrigo, fica à vontade. Se quiser voltar ao compartilhamento de tela, fica à vontade, só tirei para voltar, conforme já tinha te falado anteriormente. Ok, vamos lá. Vamos acessar, então, a central para a gente ver do que a gente está falando aqui, em termos de serviço, né? Então, está aqui a opção da central. Se você navegar por qualquer um dos serviços, abrir, ele tem um resuminho e todos eles levam você para a tela inicial da plataforma. E aqui tem o cadastro, né? Quem não tem cadastro ainda, faz aqui um cadastro super simples, né? Um cadastro de pessoa física, ele não requer nada além do que um nome, um e-mail e o CPF da pessoa que está se cadastrando. Por que o CPF? Porque o CPF é sempre a sua chave de acesso. Então, você sempre vai fazer login na central com um CPF e uma senha, né? Uma vez que você entra com seu CPF, ele apresenta para você todos os perfis que você pode utilizar. Então, você tem condição de navegar na central usando o seu perfil de pessoa física, se você vai fazer pedidos de registro de documentos próprios seus, de notificações que você quer fazer para um inquilino de um imóvel que você tem, né? E você pode acessar um perfil de pessoa jurídica se você é um colaborador de uma empresa que tem serviços e faz a gestão desses processos dentro da central. Então, você tem a possibilidade de, como um cliente pessoa jurídica, cadastrar os seus 10 colaboradores que vão atuar dentro da plataforma. E por que essa individualização? Para que a gente possa auditar todas as ações que são feitas na plataforma. Então, como você tem aqui um serviço de pagamentos acoplado, de compra de créditos pré-pagos, então você tem que saber quem dentro daquela PJ, quem efetivamente autorizou o pagamento de um determinado pedido. Então, por isso que o acesso é sempre individualizado pelo CPF do colaborador, né? Se ele vai atuar no perfil de pessoa física dele ou jurídica. Então, uma vez que ele entra que ele seleciona qual perfil que ele quer navegar dali para frente, tudo que ele fizer na central vai ser em nome daquele perfil. Então, se ele acessa com o perfil da pessoa jurídica, se ele enviar um pedido, esse pedido ficará em nome dessa pessoa jurídica, né? E aqui a gente tem no menu de serviços, os serviços que a gente estava falando lá naquela página institucional de apresentação. Então, você tem aqui a coleta de assinaturas, autenticação de livro SPED. O que é a coleta de assinatura? É isso que a gente está falando. Você tem aí os seus documentos. Criou um novo documento, está estabelecendo um contrato entre Bruno e Alencar. Então, você criou no Word esse documento, gerou um PDF dele, e aí você agora precisa assinar com seu certificado digital, e o Bruno com o dele. Se você não tem já um sistema, um assinador eletrônico instalado no seu computador, você não precisa fazer isso. Você pode usar a central que ela oferece esse serviço. Então, você fala que quer fazer uma coleta de assinatura. Aqui tem uma breve explicação de como isso vai acontecer. Você seleciona o seu arquivo PDF aqui. Deixa eu pendurar aqui qualquer PDF. E aí você adiciona o CPF de quem vai assinar, o nome da pessoa que vai assinar e o e-mail dela. Aqui está o valor desse serviço hoje para a central, ela cobra R$2 para cada assinatura que você adicionar a esse documento. Por que esses R$2? Porque a solução da assinatura propriamente dita não é nossa. A tecnologia que a gente usa é de um parceiro, de uma entidade certificadora,
que cobra por esse serviço. Então, se o cliente não tem uma forma já própria de assinar, a central tem esse serviço, cobra R$ 2 por assinatura, esse valor ele é repassado para esse parceiro, só para viabilizar a coleta da assinatura do documento. Se o seu documento já está assinado, você não precisa fazer a coleta na central, não é um pré-requisito que a coleta tenha ocorrido dentro da plataforma, porque é exatamente aquilo que a gente falava do padrão ICP Brasil. Então, o padrão ICP Brasil é um padrão já reconhecido e a gente consegue identificar dentro de um documento se ele tem ou não assinaturas já nesse padrão. Então, na hora que você vai mandar um novo pedido de registro, que é o que a gente está falando, dos contratos e documentos passíveis de registro, deixa eu escolher um arquivo aqui que tenha já uma assinatura para você ver. O sistema ele já reconhece a assinatura da pessoa e já diz, é uma assinatura ICP Brasil, e ele não deixa você tirar aquilo dali. Se o documento ele foi assinado por outros padrões de assinatura, como aquele que eu falei, o DocSign, o D4Sign, você pode, inclusive, incluir nesse quadro de assinaturas e falar, olha, esse documento não foi assinado pelo padrão ICP, ele foi assinado por um outro padrão. E aí você diz quem assinou, o nome da pessoa que assinou e qual o padrão que ela utilizou. Inclusive, assinaturas que foram digitalizadas, você pode incluir elas no quadro, porque o cartório, ao recepcionar esse documento, sabe que tem que verificar que naquele arquivo, além das assinaturas no padrão ICP, no padrão outro padrão, ele vai também validar a assinatura digitalizada que o cliente indicou estar presente no documento. Bruno, quer fazer algum comentário? Vou fazer, Rodrigo, muito obrigado. Então, o pessoal que está assistido já a nossa sequência de episódios aí das centrais, vai perceber que isso é parecido com o e-notariado. Então, quando a pessoa não tem o certificado, o próprio cartório, nesse caso, fornece um certificado para a pessoa assinar aquele ato. Nesse caso aqui, a central de TDPJ também fornece, só que aqui com custo, para a pessoa assinar. Então, não tenho, mas ok, sem problema nenhum. Vou usar o certificado da central para poder assinar o meu documento. Também não tem problema nenhum. Então, nesse caso, Alencar, que você tem alguns documentos eletrônicos, por exemplo, e se o seu... com certeza eu sei que você tem certificado, mas se o seu cliente não tem, você acrescenta, você manda o documento por aqui, ele assina por aqui e leva para registro na sequência, entendeu? Entendi, Pode continuar, Rodrigo. Então, fica à vontade, Rodrigo. Para voltar, porque você pode. Opa, desculpa aí. Pode liberar, pode voltar, tá liberado para você compartilhar, tá? Ok, vou voltar. O que o Bruno está falando, você elenca ali, não temos um número limite de pessoas que você pode indicar para uma coleta de assinatura, então a gente tem situações aqui em que o cliente elenca todo um conjunto de sócios, de 30 sócios para fazer essa coleta de assinatura, e uma vez que ele paga esse documento, paga por esse pedido, a central se responsabiliza por fazer esse workflow, esse fluxo de coleta de assinaturas. Então, à medida em que o primeiro assinante da lista faz a assinatura, a central já convida o próximo e o próximo até que o último assine e ela fala, ok, agora eu finalizei a sua assinatura e está aqui o seu documento com as 30 assinaturas coletadas, né? Então, novo pedido de registro requer basicamente que você anexe o seu documento, né? E aí você depois qualifica esse documento. Você diz qual é a especialidade para a qual você está solicitando o registro, se ela é registro de título e documento ou civil de pessoa jurídica, né? Você diz qual o tipo do ato, se é um novo documento que você está registrando ou se é uma alteração ou averbação de um registro anterior, né? Ou se você está solicitando o cancelamento de um registro. Então, dependendo da sua escolha aqui,
você tem que informar outros dados para que o cartório, ao recepcionar esse pedido, tenha condição de identificar ao que se refere, né? Então, o que a gente tem aqui, novo pedido de registro, você diz qual a natureza desse registro que você está pedindo, e o cartório lá na frente, aqui você indica para qual cartório você vai mandar, então, de acordo com vamos aqui para o Espírito Santo, né? E aí você tem, dependendo da sua seleção, os cartórios que já estão disponíveis para o envio desse pedido. Você tem a opção aqui de anexar uma documentação complementar para que o cartório tenha, às vezes o cartório, além do documento principal, ele precisa de documentos auxiliares ali, uma procuração, tem o requerimento propriamente dito, que o requerimento nada mais é do que uma formalização de que aquele pedido de registro foi enviado por alguém que tem autorização para fazer o pedido daquele registro, ou então para que fique registrado quem foi o apresentante, quem solicitou aquele registro de documentos junto ao cartório. O fluxo desse pedido é bastante trivial, então, uma vez que você conclui esse envio, né, a gente está aqui preenchendo essa tela, clicou em avançar, se todas as informações estiverem devidamente preenchidas, esse pedido já chega para o cartório e o seu arquivo, se o arquivo já estiver assinado, esse pedido já chega para o cartório numa situação de orçamento. Então, o que o cartório vê? O cartório vê um novo arquivo, ele tem que fazer ali a validação, a análise prévia desse arquivo. Se tiver alguma exigência nesse arquivo, né, para o cliente vai aparecer uma lista dos pedidos dele. Ele fica numa lista como essa daqui. Se tiver alguma exigência dentro da análise que o cartório faz, ele se comunica com o cliente através de notas devolutivas. Então, ele envia uma exigência, uma descrição de exigência, um anexo, eventualmente, se for necessário que o cliente preencha um determinado formulário, o cartório pode fornecer já uma documentação como anexo. O cliente ele é avisado de que existe uma exigência no pedido dele, e para ele cumprir essa exigência, ele interage com o cartório respondendo a essa nota devolutiva, e elas podem, tantas quantas forem as notas necessárias, até que o cliente consiga sanar as exigências que o cartório apontou. E uma vez concluída essa troca essa interação entre o cartório e o cliente, aí o cartório consegue informar o orçamento para a realização daquele serviço, seja ele qual for, né? Então, pedido de certidão, registro, autenticação de livro e tudo mais. E o cliente tem a opção de fazer o pagamento pela plataforma. Então, sempre que o valor já está informado e esse íconezinho de pagamento que já está verde disponível para ser clicado, o cliente pode ou selecionar no pedido específico para pagar, ou ele pode marcar mais de um pedido, caso ele tenha mais de um pedido, e mandar pagar todos os pedidos selecionados, né? As opções de pagamento são essas, né? Ele pode pagar com cartão de crédito, com crédito na plataforma, eventualmente, se ele já tiver feito uma compra de créditos, é igual ao celular, crédito pré-pago. Você bota um crédito ali dentro para poder utilizar ele posteriormente. A vantagem disso é que você não precisa aguardar a compensação de um boleto, por exemplo. Então, empresas que têm um volume de pedidos grandes, que estão diariamente atuando ali dentro da plataforma, elas fazem compras grandes de crédito e vão utilizando à medida em que os pedidos vão sendo elaborados aí na plataforma. Ou o boleto Rodrigo, bancário. Pois não. Rodrigo, eu estou com duas perguntas aqui. Posso passar para você ou você quer terminar a explicação? Pode falar, pode mandar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A pergunta é aqui no YouTube. É feita pelo Weberton Valério. Se eu falei certo o seu nome, tá, Weberton? Depois você me fala aí. Bom dia. Esse registro serve para atas de condomínio, eleição de síndico? Sim.
vale para as convencionais, físicas, com presencial de todos, os votos ali presencial, como para as assembleias virtuais que estão ocorrendo nesses tempos de pandemia. Elas têm que cumprir alguns requisitos mínimos ali, né, de constar no edital qual vai ser o software de transmissão online, como serão coletados os votos, mas, sim, serve para registro de atas de assembleia de condomínio, sim. Perfeito. A outra pergunta é do Klaus Gunther Tesch Kumkamp. Bom dia. Pode mostrar como validar as assinaturas realizadas pelo portal de forma a identificar quem assinou eletronicamente o documento? Então, isso eu vou te pedir para você fazer depois. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, sim. A gente tem inclusive, uma área do menu ajuda em que tem essas orientações de como verificar a assinatura, já que a central ela não manipula o documento do cliente para incluir no final desse documento, na lateral dele, algo escrito do tipo: esse documento está assinado por fulano. A gente não manipula o documento, né? A gente cria folhas de registro, eventualmente, quando é a opção do cartório para isso. Deixa eu voltar aqui com a tela. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta também. Eu acho que ninguém fez, mas é bom para as pessoas ficarem atentas. Esse requerimento que você falou, a própria central tem disponível para a pessoa já fazer o requerimento? Ou não? Sim, tem, né? Também. Tem também aqui, por exemplo, no novo pedido de registro, como eu estava falando, a gente já tem aqui o modelo de requerimento para download, por exemplo. Ótimo. Né? É um requerimento padrão que vai servir para qualquer cartório. Isso, exatamente. A gente baixa aqui, ele tem aqui, ó, eu fulano, minha profissão, a qualificação do apresentante e a qualificação da pessoa jurídica aqui no caso, para quem ele está pedindo a verbação, o registro e a verbação do instrumento anexo, né? Ok. Deixa eu só fechar. Estão vendo minha tela aí, né? Sim. Sim, sim. Então, só voltando aqui aos meus pedidos, as opções de pagamento, né? Então, você pode, estando habilitado aqui, você pode selecionar e optar por gerar um boleto, um crédito, usar o seu crédito na plataforma. Eu aqui estou com R$6 de crédito, poderia pagar esse pedido com crédito, já que o valor a pagar é de R$2, ou cartão de crédito. Existem alguns requisitos para você pagar determinados tipos de serviço com cartão de crédito, mas coleta de assinatura e compra de crédito para utilização na plataforma, você pode usar o cartão de crédito para pagar. Para pagar um pedido de registro, por exemplo, você não poderia, porque o RTD Brasil, que é quem detém a operação da plataforma, ele tem que receber esse valor e repassar para os cartórios. Então, ele não poderia aguardar esses 30 dias do cartão para poder fazer essa transferência. Tem que ser praticamente imediato, né? Então, para o cartório, inclusive, a gente oferece soluções de transferência mais rápida desses valores para que eles possam atender os serviços de maneira mais rápida, né? A gente vem lançando ferramentas para que os cartórios tenham condições de atender de maneira mais rápida os pedidos que chegam até eles. Aqui Rodrigo, deixa eu só fazer uma complementação rapidinho. Desculpa. É só lembrando também que a gente já conversou disso recentemente, mas o provimento 107 do CNJ diz que as centrais elas não vão cobrar valores para fazer o serviço. Isso implica dizer que o Rodrigo está falando, esses valores são valores ou de parceiros ou do próprio cartório. O serviço da central ele é gratuito. Então, você não está pagando absolutamente nada a mais para usar a central. Exatamente. Ótimo, isso. O provimento 107 saiu, a gente tem aqui, inclusive, ainda nem foi alterada a tela, porque a gente ainda tem aqui a coluna onde figuravam as taxas, né, vamos chamar de taxa de conveniência, né, da operação. Essa taxa está isenta, ou não existe mais cobrança de taxa, então todo o valor pago pelo cliente é repassado ao cartório final, onde vai ser executado, propriamente dito, o serviço pelo qual o cliente está fazendo a solicitação, né?
Então, uma vez pago esse pedido na central, o cartório ele é informado, olha, o Alencar já pagou o pedido dele, pode concluir e entregar. E aí o cartório faz a entrega eletrônica daquele documento, né? Exceto para pedido de certidão, a central oferece, no caso do pedido de certidão para o cliente, a opção dele receber aquele documento ali de forma física, entregue pelos correios, está aqui, ó, ou retirada no balcão do cartório. Então, você pode fazer o pedido da sua casa e falar, não, eu vou lá no cartório quando estiver pronto para retirar essa certidão fisicamente. Mas isso é exclusivamente para pedido de certidão. Pedido de registro e outros serviços aqui, só existe a forma de entrega eletrônica, porque normalmente a certidão o cliente pode estar solicitando ela para apresentar fisicamente num banco, num órgão terceiro, e não só para registro e arquivo, né? Então a gente tem aqui, vamos na ordem, né? O pedido de registro e civil de pessoas jurídicas, eles seguem o mesmo fluxo da tela anterior que a gente mostrou. A única coisa que varia são as orientações iniciais aqui, para orientar que tipo de documentos os clientes devem anexar. E aí a gente tem o serviço da digitalização, que foi o que a gente falou há pouco, que é o que hoje em dia está se destacando exatamente por viabilizar aos clientes, pessoas físicas, a possibilidade de ela mesma fazer o scanner do documento e mandar para registro sem fazer a utilização do serviço que se chama desmaterialização, né? Quando ela levava até um balcão de um cartório mais próximo um documento físico e falava, olha, eu quero registrar numa outra comarca esse documento aqui. Então, o cartório cobrava primeiro o serviço de desmaterialização desse documento, que nada mais é do que transformar ele do meio físico para o meio digital. E aí o cartório ele assinava esse documento com o certificado dele, ou seja, ele usa a fé pública que o cartório tem para validar um documento físico que o cliente tinha em mãos. Então, esse serviço da desmaterialização ele continua existindo, mas esse da digitalização ele viabiliza que você faça isso da sua casa, né? Então, aqui a gente explica quais são os requisitos para que esse documento gerado pelo próprio cliente tenha valor. Então, você tem que fazer uma digitalização em 300 dpi, você vai preencher um formulário com algumas informações que são os metadados que a gente vai incluir nas propriedades desse arquivo, desse PDF, né? Então, esses metadados são quem é o responsável pelo documento, quando foi feita essa digitalização, né? Então, aqui estão os metadados, né? Qual o assunto desse documento, se você usa algum identificador digital para esse documento, é o contrato XPTO, né? O responsável foi o Rodrigo que digitalizou. Então, todas essas informações estão nesse decreto e são as informações necessárias que a gente precisa receber do cliente e incluir nas propriedades desse arquivo PDF no momento em que ele assina esse documento com o certificado dele. Então, não é simplesmente digitalizar o seu documento e mandar para registro. Ele vai ser recusado se isso acontecer. Ele precisa cumprir uma série de requisitos para que chegue ao cartório e o cartório possa verificar a autenticidade e validade daquele documento e aí sim tratá-lo como um documento original, né? E aí a gente encadeia essa digitalização já com o pedido de registro que a gente viu anteriormente. Então, quem não precisa da digitalização, manda direto para registro. Mas quem não pode mandar direto para o registro, quem precisa ainda cumprir esse primeiro passo dos pré-requisitos, usa a digitalização mais pedido de registro, que aí, ao concluir a digitalização, o pedido de registro já é entregue ao cartório que vai fazer análise e orçamento daquele documento, né? O serviço seguinte que a gente tem no menu é o envio de notificação extrajudicial, né? Então, a gente tem aqui o envio simples, 1 a 1, uma notificação por vez,
ou um envio de notificação em lote. Por que o em lote? Porque se você tem uma empresa que vai notificar 50 pessoas com o mesmo padrão de documento, alterando somente ali o olá, senhor fulano, a sua dívida está no valor de X mil reais. Se variam poucos elementos dentro de um documento, o cliente ele pode usar a notificação em lote, ou seja, ele prepara um arquivo CSV, né, no Excel ou no software que ele utilize, enfim, em que essas colunas que vão variar, ele bota lá, o que varia no meu documento é o nome da pessoa, eu vou usar a coluna A do Excel lá para botar o nome das pessoas. E o valor da dívida e a data do contrato. Então, ela usa as colunas do Excel e depois ela monta na notificação em lote a partir de um modelo. Aqui tem um exemplo de um modelo. Então, essa aqui são as colunas do Excel, do arquivo CSV. Olá, cliente do campo 1, endereço, cidade, UF. E aí o corpo do documento vai usar esses elementos que variam depois que você elaborar o seu pedido e vai criar tantos quantos forem os registros do seu CSV, em pedidos individuais na central. Então, se você quer notificar pessoas no Brasil inteiro e muda somente um pequeno conteúdo dentro do seu documento, a notificação em lote da central ela pode ser um serviço muito mais otimizado para esse cliente, porque ela vai gerar os 50 pedidos e já distribuir para os 50 cartórios, de acordo com o CEP de cada um desses notificados, e aí cada cartório vai tratar individualmente e esse cliente não teve o trabalho de elaborar 50 documentos. Eu estou falando 50 como um número de exemplos, mas a gente tem clientes que a cada 30 dias sobem um arquivo com 3.000 notificações aí para serem distribuídas em 300 ou 400 cartórios distintos. Então, é uma logística que para um cliente produzir esses documentos inviabilizaria talvez a utilização de uma plataforma eletrônica, mas que a gente criou uma solução exatamente para tornar simples essa operação, né? E ele trata tudo sempre falando de um lote de documentos que ele tá enviando. Então, eu posso formular o documento aí dentro? Sim. E aí a central se responsabiliza por gerar os 500 PDFs que depois você vai eventualmente assiná-los com seu certificado digital. Você pode marcar os 500 e já fazer uma assinatura em lote, ou você pode ir assinando à medida em que você falar, não, eu quero mandar os 10 de Vila Velha agora. Aí você assina aqueles 10 e os 10 vão ser analisados pelo cartório e tratados daí em diante. Nossa, eu vou até paralisar um pouquinho aqui, se vocês me permitem, voltar a tela aqui para poder passar, porque eu acho importante isso. A gente sempre reclama, às vezes, né, ser humano, normal, da ausência de informação. O que vocês... Eu estou até com meu sócio, um sócio meu aqui, me falando, estou com dois, na verdade, não, estou com os dois sócios aqui que eles estão assistindo agora, eles estão empolgadíssimos com esse sistema, porque facilita muito. O advogado hoje ele vai lá, faz o e-mail para poder notificar, é absurdo. Faz o texto, imprime, assina, vai no cartório, o cartório vai, o negócio é feito automaticamente, não precisa mais. A única coisa que eu não tenho, porque normalmente o escritório gosta de botar a logomarca do escritório. Se for possível, vocês falam também, tá? Porque o advogado gosta da logomarca. Dá para fazer. Temos isso também. Dá para botar logomarca? Dá para botar logomarca também. É isso que eu falo. Tá? Só por curiosidade, eu tenho que perguntar isso. Esse sistema RTDPJ Brasil, central, na verdade, há quanto tempo está funcionando? Com a nossa operação, há 8 meses. Em dezembro de 2019, a gente nacionalizou a plataforma que já rodava há 1 ano em São Paulo, né? Então, a gente está aí há 8 meses atendendo o Brasil todo. Mas o sistema anterior já é um sistema de mais de 5 anos, Alencar. Já rodava já há bastante tempo. A central anterior rodava, acho que desde 2012, se não me falha a memória. Por aí, exatamente. E, Alencar, você que trabalha muito com condomínio, deixa eu te falar um negócio que eu usava muito quando eu era síndico. Eu também já fui síndico, né? Senão não ia ter graça, né? Notificação extrajudicial dos condôminos, por aí, entendeu?
Você faz a notificação extrajudicial, por qual motivo for, seja por alguma inadimplência ou seja por alguma atitude, né, comportamento que você pode fazer por aí. E se esse comportamento enseja multa, por exemplo, ele não pagar, isso constitui devedor in more que você pode, por sua vez, se ele não pagar, você leva ele para protesto. Já faz tudo por... Na verdade, a gente vai fazer a notificação, vai dar prazo para a pessoa pagar. Ele não pagar, ele está constituído in mora. Você vai pegar esse documento que foi registrado, porque essa notificação, esse conteúdo, ele é registrado primeiro no cartório de títulos e documentos, que vai fazer a notificação, e depois é feita a notificação. Diferente de uma carta normal. Então, o conteúdo fica registrado no cartório e quando ele volta, fica registrado no cartório também quem assinou, quando assinou, como assinou. Então, isso faz constituir o devedor in mora, que você pode pegar isso vira um título extrajudicial que você pode levar para protesto depois. Tá, ok. Não, beleza. Só para eu voltar a tela aqui um pouquinho, eu vou pedir a gentileza aqui só para registrar. Estou vendo aqui alguns colegas da OAB aqui também. Só para registrar também, quem está aqui é o Dr. Ricardo Eustáquio, ele é do cartório de Fundão Sede, Dr. Ricardo, não, desculpe-me, tá? Ricardo Rigotti Alice, cartório de Fundão de Fundão, e também registrar a presença do Walter Heleno Noronha, que é conselheiro também da OAB do Estado do Espírito Santo, e também ele é contador, né? Salvo engano, acredito que é contador também. E importante ele estar assistindo, também outros colegas de trabalho estão assistindo, a importância de que é o sistema. O quanto a advocacia, quanto os contadores, quanto que os administradores perdem em não tomar conhecimento de um sistema tão prático e fácil de trabalhar quanto isso aí. Então, o que falta, às vezes, é a gente correr atrás da atualização. Antes de passar de volta ao Rodrigo, eu vou reforçar o pedido, gente. Nós estamos aí com 13 curtidas e temos 20 pessoas assistindo e o fluxo de entrada e saída é muito grande. Então, vou pedir a vocês, por favor, aí, quem puder se inscrever no canal, se inscreva. E quem puder aí assinar o sininho de notificações também e dar um like para a gente aí, para a gente continuar trabalhando aí no Iris Channel, sempre com informações de grande valor para todo mundo. Vamos continuar aí, ou ficar à vontade aí, Rodrigo? Vamos lá, fica à vontade. Só vou voltar aqui. Então, só finalizando aqui a questão da notificação em lote, ela é exatamente para quem tem volume de notificação, para otimizar esse trabalho, e aí você pode ter aqui, dependendo do cliente, solicita, inclui esse meu modelo de documento aqui, inclui a minha logo, aí, além do modelo padrão, que todo o cliente tem, a gente inclui um padrão seu, exclusivo, que vai ter a sua logo e vai ter o seu design, vamos chamar assim, né? E aí aqui a notificação convencional do Rodrigo para o Bruno, por exemplo, né? Então eu vou preparar o meu documento aqui, notificando o Bruno, vou qualificar aqui o meu notificado, então eu posso incluir 1, 2, 10 notificados aqui, escolher o arquivo tem que cumprir o mesmo requisito de um arquivo de registro, então ele já tem que estar assinado um certificado digital previamente. Caso não esteja, você pode falar, não, esse arquivo eu acabei de preparar, então eu vou coletar a assinatura dele antes de encaminhar ele para registro. Então, nesse caso, você seleciona o arquivo, deixa eu escolher um arquivo que não tenha assinatura, faz o arquivo, e aí a central fala, opa, esse arquivo não está assinado. Mas você fala, ok, eu tenho o meu certificado ICP, então eu vou assinar ele. Se for um CPF já cadastrado na plataforma, ele já identifica quem é a pessoa e o e-mail para quem ele tem que chamar para fazer essa assinatura. E aí você fala, olha, está aqui a coleta de assinatura. O que vai acontecer nesse caso? A plataforma ela vai criar 2 pedidos. O pedido da notificação ele vai ficar aguardando, na situação, aguardando coleta de assinatura. Isso significa que, enquanto esse documento não for assinado no outro pedido, que vai ser um pedido de coleta de assinatura, né? Ele é um pedido de coleta de assinatura que já fica disponível para pagamento. Então, você paga, assina
e depois que está assinado, esse documento assinado, automaticamente ele é juntado no pedido da notificação que estava aguardando a assinatura e entregue ao cartório. O cartório não analisa o documento enquanto ele está na fase de coleta de assinatura, porque se o cliente não assinar, esse documento nunca será analisado pelo cartório, não deve mesmo ser analisado, porque não tem ali a intenção do cliente de validar aquele documento. Então, uma vez que o documento está validado pela assinatura do cliente, ele é entregue ao cartório na situação de orçamento. O cartório vai olhar aquela notificação, assim como no registro, se tiver alguma exigência a ser cumprida em termos de documentação, de qualificação das partes, do endereço, ele vai se comunicar com o cliente para interagir através das notas devolutivas. O cliente vai ter a opção ali de responder essas notas, anexando algum documento complementar, e aí sim o cartório vai falar, olha, a sua notificação custa R$90, R$50, R$200, enfim. A variação de preços sempre... A gente recebe muito o cliente perguntando quanto custa uma notificação. Então, a gente não tem como dar esse valor previamente, porque isso varia de acordo com a unidade federativa, onde está aquele cartório, uma série de outros fatores, até a distância do deslocamento ali vai entrar nessa conta da notificação, a quantidade de páginas do documento. Então, a central, do lado dela, não tem como antever o valor que vai dar aquele pedido. Mas o cliente também pode submeter o pedido da central, não tem custo para ele submeter um pedido para análise, e se o valor ficar fora da expectativa dele, ele simplesmente vai ter que abandonar esse pedido, e esse pedido ele solicita o cancelamento através de um dos canais de atendimento, né, que tem o chat online ali, o pessoal do chat faz esse cancelamento para o cliente, tira alguma dúvida eventualmente ali de operação mesmo, de como assinar esse documento, enfim. E aí a gente tem aqui a consulta de autenticidade de registro, né? Esse serviço de consulta de autenticidade, ele também está disponível na tela inicial da central. Então, aqui, se você receber um documento desse, você não precisa se cadastrar na central para verificar se aquele registro é ou não válido. Você pode só acessar sem mesmo fazer cadastro e botar aqui a numeração que você tem desse documento, porque todo documento tem uma numeração própria, ou número do registro, ou selo digital. Oi? Não, pode continuar, perdão. Ok. Eu fui pedir um café aqui e esqueci de desligar o microfone. Peço desculpas, Rodrigo. Pelo amor de Deus, hein? Vou te notificar. Ele já está dentro da central aí. Notifica ele, Rodrigo. Já era. Fica à vontade, desculpa. O pedido de certidão foi... A gente acabou antecipando ele, mas eu acabei de sair do sistema. Nada mais é do que aquilo que a gente estava falando. Eu posso pedir uma certidão de um documento previamente registrado, né? E posso pedir aqui ou inteiro teor, se ela for de pessoa jurídica, eu posso pedir um resumo, né? E aí vai vir ali o quadro societário, o endereço, última alteração contratual ali dele, ou por quesito. Eu posso falar, olha, eu quero saber quantas camisetas laranjas tem nesse registro aqui de PJ. E aí o cartório vai interagir comigo através da devolutiva, falando, olha, será que você não está querendo camisetas azuis? Enfim. E aí a gente vai, em determinado momento, o cartório vai chegar ao quesito efetivo que ele vai poder me responder, e aí ele me orça, eu faço pagamento e eu recebo. No caso de certidão, eu posso optar por receber de forma eletrônica, retirar no cartório ou receber pelos correios. E aí, no caso de receber pelos correios, eu digo se é um dos endereços que eu já tenho cadastrado ou se é um novo endereço. E aí eu preencho qual endereço para onde o cartório vai mandar essa certidão. Então, esses são os serviços que a gente tem hoje para a pessoa física e jurídica, né? Para o cartório, além desse serviço, a gente oferece soluções para o cartório interagir com a Receita Federal, porque eles têm que entregar os atos que eles praticam em balcão à Receita Federal, é uma coisa chamada o Sinter, né, da Receita Federal. Se o cartório já não faz esse envio por responsabilidade própria,
ele pode utilizar a central como um canal para facilitar esse envio, né, a partir de integração de API. Os clientes também, clientes, pessoa jurídica, eles possuem a possibilidade de integrar sistemas próprios com a central para que eles sequer precisem interagir com a plataforma. Eles podem fazer essa integração a partir da documentação que a gente Rodrigo, disponibiliza. Oi. Rodrigo, pode explicar melhor essa parte aí, esse link com a Receita Federal, por gentileza, para a gente poder entender melhor? Então, para o cliente cartório agora eu vou falar com o cliente cartório. O cartório ele tem que, todo registro de título e documento que ele faz, seja no balcão, seja na central, ele tem que informar a Receita Federal, através do Sinter, né? que é o serviço integrado que a Receita Federal detém todos os atos praticados pelos cartórios. Então, o cartório ele tem a obrigação de de prestar essa conta à Receita Federal. Ele faz isso da maneira que ele julgar correta. Existe uma forma dele fazer essa vinculação direta à Receita Federal, ele vai ter que homologar o sistema dele e trocar essa informação diretamente com a Receita Federal, ou, se ele não tiver intenção de fazer isso, de dedicar recursos para fazer essa integração direta, ele pode usar a central como um canal para fazer essa prestação de contas. Então, o que é? Ela usa ou o formulário manual da central, a central tem um formulário manual que o cartório vai e informa um a um os registros que ela praticou, né, com os detalhes de cada um desses atos praticados, ou ela usa a API. A API é um conjunto de ferramentas de tecnologia, de linguagem de programação, para ela conectar o sistema dela, o sistema do cartório, do balcão do cartório, com a central. E aí todo ato que é praticado no balcão automaticamente pode ser comunicado à central e a central avisa a Receita e faz esse meio campo encaminhando esses atos praticados para a Receita, e o cartório não tem que dedicar recursos nem financeiros, nem de pessoal para esse desenvolvimento local dele para prestar essa informação à Receita. Então, ela pode usar a central como um canal. E para o cliente, pessoa física e jurídica, a gente está correndo atrás para liberar os serviços da integração da rede SIM, que é para deferimento de CNPJ, alterações de CNPJ, e que a gente está chegando muito próximo de liberar esses serviços de maneira nacionalmente. E hoje, dia 24 de agosto, a gente está liberando a primeira etapa dessa criação de uma nova pessoa jurídica para o Estado de São Paulo, através da integração que foi realizada lá junto à Rede Sim, a junto comercial, para a primeira etapa, que é a viabilidade de nome, né? Então, a pessoa que abriu uma empresa, ela primeiro tem que fazer uma consulta para saber se o nome daquela empresa que ela quer já está registrado em algum cartório ali, e aí a gente tem esse serviço hoje disponível para o cliente integrado à Rede Sim, né? E aí aqui você tem, só completando o menu da central, além do menu de serviços, Minha Conta, onde você tem os seus dados pessoais de contato, endereços, né, o seu saldo atual de créditos, você pode cadastrar outros endereços com as informações da nota fiscal que você vai querer emitir. Então, um contador, por exemplo, pode fazer os pedidos em nome dele, mas gerar os boletos e as notas fiscais já em nome dos seus clientes, das empresas para quem ele presta serviço. Então, isso facilita muito a utilização da plataforma como um centralizador de demandas de outros clientes. Alteração de senha, a parte de compra e utilização dos créditos pré-pagos que você tem. Então, você, a qualquer momento, você vem aqui e fala, eu quero comprar mais R$100 de crédito para ir usando à medida que eu for usando os serviços da central. Você tem um canal direto que é o Fale Conosco, para tirar dúvidas e andamento dos seus processos internos, como utilizar, estou com um problema de pagamento, aqui eu não estou conseguindo emitir o boleto, enfim, qualquer dúvida, a gente tem uma equipe que está por trás aqui tentando responder sempre o mais rápido possível esse Fale Conosco.
Você pode alternar entre os perfis, como eu falei, né, que você navega no perfil pessoa física, jurídica. Então, você pode navegar nos perfis aqui que você tem acesso. Você tem relatórios, dependendo do perfil que você estiver usando, você tem relatórios para otimizar a sua experiência dentro da plataforma. Então, clientes, pessoas jurídicas que têm dezenas de pedidos e esses pedidos têm dezenas de exigências distintas, você tem um relatório de notas devolutivas. Então, um cliente com 300 pedidos, ele pode, de uma maneira unificada, saber quais são as exigências num único relatório e atuar em cima dessas exigências de maneira organizada. E o menu ajuda, que é o primeiro local que a gente orienta que os clientes consultem para tirar as dúvidas básicas de operação da plataforma, de que preencher, como preencher, qual o tipo de arquivo que aceita, o que tem que ter assinado, o modelo de requerimento, está aqui os modelos de requerimento que a gente falou lá atrás na hora de mandar pedido de registro, né? E aí a gente tem produzido alguns vídeos, né? E inclusive o primeiro deles é exatamente como verificar as assinaturas que constam de um documento. Bruno, pois não? Não falei nada não. Pode continuar aí, Rodrigo. Então, já responde a pergunta lá do Klaus. Aqui você tem Rodrigo, um vídeo Rodrigo, eu não sei se tem alguém do seu lado fazendo algum barulho, mas tá... Como se fosse uma estaca, né? É como se fosse, não. Se eu virar a câmera, é literalmente uma estaca de uma obra aqui do lado. Então não vai ter jeito. Realmente... Não tem jeito. Vamos lá. Posso tentar acertar uma pedra neles para... Melhor não. Eu vou falar mais perto do microfone para a gente finalizar, porque estamos acabando aqui. Está acabando, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, não, Bruno. Não tem pergunta, não. E quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. Mas tem essa do Klaus que a gente não respondeu lá, para verificação de assinatura, Klaus, que é o Rodrigo. Como verificar aqui a assinatura? Né? Então, como verificar a assinatura? A gente tem alguns softwares exatamente próprios para essa verificação de assinatura. Então, tem o Arisp, tem o Serpro, tem entre outros, né? Softwares em que você inclui o seu documento ali e ele fala, olha, está aqui as pessoas que assinaram esse documento, né? E tem um software do governo, que é o ITI, que a gente orienta por ser bastante simples na web, né? Então, é um site, aqui a gente faz uma demonstração rápida de como o cliente faz o download do arquivo dele e submete esse arquivo a uma verificação do site do ITI do governo, né? Então, assim, você tem a indicação de quem assinou aquele documento e abre uma nova guia do seu navegador e vai até o site do ITI. Esse endereço está disponível para consulta. Você vincula o seu documento ali, o documento que você quer verificar a assinatura nesse site, e ele gera um relatório onde você pode confirmar essas assinaturas. Legal. Então, se o arquivo tiver 10 assinaturas, você vai ter 10 conjuntinhos de nomes ali, dizendo exatamente quem são as assinaturas, como a pessoa assinou, qual a data e tudo mais, né? Se o arquivo não tiver validade, ele vai falar, olha, esse arquivo não possui assinatura, a assinatura está inválida. Então, é a forma mais simples que a gente tem hoje de consultar a validade ou a verificação de se existe ou não uma assinatura nesse documento. É o que a gente recomenda, o site do ITI, que é o mais simples, mais intuitivo para essa finalidade. Perfeito. Alencar, estou à disposição aqui. Eu acho que passei por todos os pontos objetivamente. Se tiver quiser voltar em alguma coisa, a gente está aqui às ordens. Alencar, vou fazer uma complementação aí interessante sobre essa história da Rede Sim. Está me ouvindo? Rodrigo, você está me ouvindo? Estou escutando, fica à vontade. A Rede Sim nada mais é do que a implantação do decreto 123, 123, decreto
Não, Lei Complementar 123. Isso que eu ia falar. Lei Complementar 123. Eu falando aqui, de vez em quando, eu tenho que me policiar para ver se eu estou falando da forma correta. O fato é o seguinte, quando a rede SIM estiver completamente implementada no país para os serviços dos cartórios de títulos documentos, não, de pessoa jurídica, registro civil das pessoas jurídicas, implica dizer quando eu vou abrir uma associação, uma igreja, uma fundação, qualquer coisa desse gênero, que não seja empresarial, que não seja junta comercial, a gente vai receber o documento, vai registrar o documento, vai emitir para ele o CNPJ para ele e, dependendo do que é o negócio dele, a gente já consegue liberação para funcionamento junto ao município e fiscalização do Corpo de Bombeiro. Então, é um sistema único, integrado, onde você faz tudo num lugar só. O Rio de Janeiro já está funcionando isso por completo, né, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errado. Sim, Rio de Janeiro funciona, capital eu vi funcionando bem. Ceará também, não é isso? Não tenho certeza agora, o Ceará. Tá. Mas o Rio com certeza funciona. Mas acho que o Ceará também funcionava, sim. Funciona assim. Isso. Então, Alencar, breve. Minas também tem. Minas também tem. Isso vai funcionar bem, vai funcionar muito interessante. Então, a pessoa enviou o documento para o cartório, a gente vai fazer tudo que tem que fazer, o registro, e com o registro feito, ele já recebe o CNPJ, licença para funcionamento, alvará do Corpo de Bombeiro, tudo num lugar só. E aí ele recebe o documento pronto. Olha que bacana. Acaba a burocracia, correto? A burocracia, ela continua existindo, ela diminui, né? A gente consegue resolver isso com muito mais facilidade. Eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui, porque, na verdade, eu sei que não é vinculado a RTPJ, né? Mas eu tirei uma dúvida outro dia, fui perguntar, porque eu estou com um cliente meu querendo fazer a assinatura, na verdade, está querendo verificar onde fica assinou a documentação referente à quitação do imóvel dele para o sistema de financiamento, né, da Caixa Econômica Federal. Na época, a funcionária da Caixa Econômica assinou, mas quando ela foi registrar aqui no cartório de registro, e foi informar que precisava do reconhecimento de firma. Só que a mulher ela não está mais na empresa desde a assinatura é de 2013, 2014, se não me engano. E aí, gente, como é que acha a pessoa? Porque tem que saber onde está, onde ela reconheceu a firma dela. E aí eu volto a perguntar a vocês, existe alguma coisa, algum sistema, algo que possibilite com que a gente consiga localizar onde a pessoa registrou sua firma? Porque eu acho que seria essencial. Que vamos reconhecer a firma, você tem que ligar para a pessoa. E se a pessoa não é mais contactável, como é que faz? Posso responder, Rodrigo? Pode sim, Bruno. Pergunta de $1 milhão. Eu gostei da pergunta. E quem quiser fazer pergunta, estiver assistindo a gente, e quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade aqui, hein? Tá ok? Vamos lá, Bruno. Então, vamos lá. A gente passou pelo episódio anterior, que era parte do e-notariado, e isso não está disponível ainda. Então, a gente não tem isso ainda disponível. Se não encontrar essa assinatura, a melhor das hipóteses seria levar esse documento de novo à Caixa, outra pessoa responsável assina, e aí, quando ela sair de lá, já pergunta onde ela tem firma, já leva para reconhecer firma e resolve o problema dela. Isso a gente não tem disponível ainda, infelizmente. Os cartões de assinaturas, eles não estão digitalizados por completo, disponível ao cidadão para fazer esse tipo de consulta na central notarial, né, que não é essa central, é o SENSEC. Ele não está disponível ainda, infelizmente. Eu vou só para registrar aqui, e vou reforçar o pedido. O Vitor, que é meu sócio, ele fala: reforça esse pedido todas as lives. Então, eu vou reforçar sempre. Quem estiver assistindo a gente para curtir o canal aí, por favor, e se inscrever. Vou registrar aqui a presença de Rodolfo Zorzanelli, Ediane Malini, Larissa Costa, que são advogados, né? Alan Flávio Ferreira. Até peço ao pessoal que informe onde que trabalha e tal, para a gente poder também, e qual é a função que exerce, qual a profissão, para a gente poder passar também as pessoas isso daí. É importante. Samira Queiroz Castelo, acredita aí, Samira Queiroz Castelo, acho que tem sobrenome de cartório, hein? Eduardo Induzzi, Ricardo Eustáquio, já tinha falado, Everton Valério,
Klaus Gunter, Thalita Mariante, Vitor Cunha Bosquevisque, o nosso querido conselheiro e amigo Walter Leno Noronha. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. Antes de eu já encerraram, já não existe mais perguntas, vocês gostariam de fazer as últimas manifestações? E, Rodrigo, desde já agradeço, fiquem à vontade. Vou começar pelo Rodrigo, né, Rodrigo? Pode falar. Cara, eu agradeço o convite, fico à disposição, eu estou sempre à disposição para esclarecer alguma dúvida. A gente está sempre buscando melhorar, como eu disse no início. Eu trabalho com desenvolvimento de sistema e não com cartório especificamente há mais de 20 anos, então o meu negócio é tentar tornar a experiência do cliente sempre a melhor possível, mais simples e objetiva. Então, nesse sentido, o que for para acrescentar e melhorar a experiência de utilização da plataforma, a gente está sempre aberto e disponível aqui. Eu agradeço o espaço e estou à disposição para próximas. Obrigado, querido. Bruno, fica à vontade. Bom, hoje eu queria agradecer ao presidente do Instituto, né, que me trouxe o representante, que é o Dr. Rodrigo, a Andréia também, que sempre me ajudam, né? Eu faço alguns pedidos. Você me faz alguns pedidos, né, Alencar? Eu também tenho que fazer alguns pedidos para encontrar a pessoa mais adequada. E, nesse caso, a pessoa mais adequada aí está aí, Dr. Rodrigo, que nos ajudou bastante no uso dessa central. Como o Dr. Rodrigo falou, a central nova, ela existia anteriormente, era uma outra... O endereço eletrônico dela é o mesmo, mas era uma outra plataforma, então ela chegou junto à pandemia, então muitas coisas são feitas de forma eletrônica, assim, é fantástico isso. Volto a repetir, usem a central. O Dr. Rodrigo falou lá de fazer o pedido na central e retirar ela fisicamente. Não façam isso, peçam a eletrônica e confiram a autenticidade dela direto no site da central. No estado do Espírito Santo, como a gente tem selo eletrônico e vários outros estados têm também, você pode entrar no site do TJ local e verificar a autenticidade desse documento. Então, realmente não é necessário a impressão de papel, não é impressão, a gente sabe, acabar com essas árvores lindas que a gente tem, continua usando a forma eletrônica. Alencar, pode fazer todos os seus registros dos seus contratos aí, através da central, você vai ficar satisfeito. Os condomínios que você atende também são parte extremamente interessante nesse processo, né? Tudo a partir da convenção e instituição do condomínio que é feito lá no registro imobiliário, daqui para frente é só feito no registro civil das pessoas jurídicas, então essas notificações são extremamente interessantes, são muito mais incisivas do que a gente faz lá no papel, feita no cartório, é muito mais interessante. E lembrando, né, a gente registrou a notificação no cartório, então a gente tem o conteúdo dela, sabe quem assinou, quando assinou, isso facilita bastante, cria aquela constituição do devedor in mora que eu já tinha te falado. Isso é muito, muito, muito legal. Eu vou e lembrando, né, eu vou vender o meu peixe aqui também, né, Lenca? Semana que vem, segunda-feira, a gente vai estar falando sobre a central de protesto de títulos, que também recepciona títulos, pedido de certidão, cancelamento, tudo pela central de forma eletrônica, sem usar papel. É isso que eu te perguntei, Bruno, porque eu tinha te perguntado em off agora, porque a gente ia perguntar se é a semana que vem que a gente faz os registradores ou na outra, mas então já está respondida a pergunta. 31 é a central de protesto, depois da semana da independência a gente faz de registradores, que também é outra central super bacana. A do registradores, eu vou pedir aqui para todos que estiverem nos assistindo, pessoalmente ao Bruno, que a gente faça a central de registradores dividida em duas lives, porque é enorme a central de registradores. É um negócio assim que vale a pena dividir, porque tem muita coisa para falar sobre ela. O doutor Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de ter trago esse sistema. Muitas pessoas me mandaram um recado aqui, estão empolgadíssimas com o sistema, como é que é a funcionalidade dele. Eu achei isso essencial, deixando claro aos colegas, a todo mundo que trabalha no setor empresarial, imobiliário, independente do que for,
é importante a gente se atualizar. Outro dia eu estava conversando com um colega nosso, o doutor Renato Risco Minassa, que é um grande amigo meu, tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele, e a gente fala que a geração anterior da advocacia, muito parte dela, existem advogados que sempre se atualizam, se perderam porque não evoluíram no setor tecnológico. Então, é para onde a advocacia vai. As pessoas no futuro não querem esperar 30, 40 dias para poder ter um registro, para ter um trabalho desse retorno, não. As pessoas precisam de questões imediáticas. Então, se nós não nos atualizarmos, entendermos como é que funciona o sistema e a gente não se aperfeiçoar, com certeza nós seremos engolidos pelo novo mercado. Eu costumo dizer, Bruno e Rodrigo, que Deus perdoa, pai perdoa, mãe perdoa, mas o mercado, esse cara não perdoa em hipótese alguma. Somente para registrar aqui, amanhã nós teremos, o Yuri Chênio vai encerrar aqui esse programa sobre plataformas. Hoje voltamos semana que vem para falar sobre protesto de títulos, mas amanhã nós estaremos falando sobre terreno de marinha, né? Para quem gosta bastante, um tema bastante debatido, né? Terreno de marinha, amanhã é o segundo episódio de Terreno de Marinha, nós falaremos sobre a demarcação e o cadastramento, efeitos patrimoniais e financeiros, com os convidados José Carlos de Oliveira Machado, ele é advogado, especialista em direito público, o Zé Carlos é servidor em exercício na Secretaria de Patrimônio da União, doutor Boris Castro Júnior, também advogado, especialista em direito processual civil, servidor em exercício também na Secretaria de Patrimônio da União, e o doutor Samuel da Silva Cardoso, que é analista de infraestrutura da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Os advogados que estão compondo hoje conosco, Yuri Chênio, são os advogados que irão apresentar amanhã o Terreno de Marinha, é o doutor Renato Risco Minassa, a doutora Isabela Demuné e o doutor Gilmar Custódio, amanhã, às 10 horas da manhã, pelo Yuri Chênio, Terrenos de Marinha. Gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Rodrigo. Bruno, você é nota 1000, não vou te falar nem que você é nota 10, não, porque 10 é pouco para você. Muito obrigado, em nome aí de todas as pessoas que têm interesse de se destacar e se desenvolver profissionalmente. Muito obrigado em nome de todos os colegas do Yuri Chênio. Rodrigo, também, muito obrigado em nome do Yuri Chênio por sua participação no nosso programa. Muito obrigado a todos. Vou dar um tchau aqui e encerrar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.